Esse vídeo é direcionado para todo mundo que está fazendo sexo. Existem formas de se proteger, muitas formas. Vamos cuidar de conhecer para se proteger disso? Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e vim aqui hoje falar de uma data que nós estamos no mês ainda do Dezembro Vermelho, que é uma data nacional de conscientização sobre o HIV e IST, infecções sexualmente transmissíveis. Vermelho, porque o vermelho? Vim aqui até hoje de vermelho para comemorar essa luta, porque é uma luta contra a AIDS, que vem junto com um movimento de amor e solidariedade. Então, quais são os movimentos importantes nesse mês de dezembro, que deveria fazer parte o tempo todo, né? Todos os meses, todos os dias do ano, na vida de todo mundo? Então, seria trazer mais informações para que se possa haver maior prevenção e levar as pessoas a se medicarem, se for o caso de diagnóstico do vírus HIV. O que é importante também diminuir o estigma, o preconceito que se tem sobre as pessoas portadoras do vírus, né? Então, indicar as pessoas para redes de saúde, para redes de atendimentos, onde elas possam executar seus tratamentos. E com isso, lógico, vai se incentivar a que se façam os exames para a gente ter o diagnóstico precoce. Então, eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a AIDS e o HIV. Eu falei um pouco no dia 1º de dezembro, dei algumas informações. Hoje eu quero trazer essas informações de uma outra forma. Então, eu vou começar falando um pouquinho do básico, né? Que assim, vamos falar do vírus, que é o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. HIV, vírus da imunodeficiência humana, né? Porque humana, porque acomete humanos, tá? Então, esse é um vírus que acomete humano. O que acontece? A pessoa, ela pode ter algumas formas de se contaminar. Relação sexual, por agulhas, materiais perfurocortantes, pode se passar numa gestação, no parto, na amamentação. Então, isso tudo pensando no HIV e na AIDS, como se não existisse hoje possibilidades de se lidar com isso, né? Então, imaginando que não tenha nenhum tratamento acontecendo. Então, a pessoa pode se contaminar com o vírus HIV. O que vai acontecer? Esse vírus, que é um retrovírus, vai entrar na corrente sanguínea da pessoa e se alojar na célula, que é um linfócito, que é a célula CD4, que é a responsável pelo movimento que o organismo vai fazer de defesa do organismo. Então, quando uma pessoa tem qualquer tipo de infecção, as células CD4 são ativadas para que ela vá brigar contra essa infecção. Mas o que acontece com o HIV? Ele entra na célula e ele acaba destruindo essa célula. Então, vai diminuindo essas células de defesa. A célula CD4, ela fabrica, como se ela fosse mãe, né? Ela fabrica as células CD8, que vão ser as células que vão ser o exército para lutar contra o vírus. Então, sem o CD4, não se fabrica CD8 e aí então não vai ter essa guerra, né, para que a pessoa possa então ficar bem com essa infecção. Esse é um vírus então que ataca a célula CD4, que é a célula de imunidade, e aí a pessoa não tomando medicação nenhuma,
ela vai diminuindo a sua célula CD4, vai tendo menos condições de combater as infecções, e aí ela pode entrar no processo da AIDS. A AIDS não é uma doença. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ela é uma síndrome. O que é uma síndrome? São uma conjunção de doenças dentro de um organismo. Então, a pessoa entra em contato com o vírus, que vai crescendo, as células de defesa então não estão conseguindo trabalhar, e esse corpo vai ficando mais imunodeprimido e sem condições de reagir, e uma série de doenças oportunistas podem acometer a vida dessa pessoa. Então, estou falando isso por quê? Porque a AIDS ainda hoje existe. Né? Ainda hoje tem pessoas se contaminando com a AIDS. Infelizmente. Né? E a gente pode pensar que vários são os motivos disso acontecer. Uma das coisas que leva a isso é que muitas pessoas não usam o preservativo. O preservativo é um método bem seguro de se proteger. Não compartilhar, isso falando de sexo, tá? Porque tem a questão de agulha, tem a transmissão vertical, tem uma série de coisas. Mas vamos seguir na linha do sexual. A pessoa não usa o preservativo e aí ela se expõe ao vírus. E isso, sabe que é complicado e que eu observo, né, que as pessoas muitas vezes não usam e usam a forma de saber se tem o vírus indo fazer o teste. Então, em vez de se proteger usando o preservativo, depois elas vão fazer o teste para ver se contaminaram ou não. Né? Teste não é prevenção, teste é uma constatação, tá? Então, o que vai te prevenir é a camisinha. O que a gente tem hoje, que eu comentei no vídeo do dia 1º, é que existem possibilidades de proteção. Tem as medicações, que podem ser usadas para as pessoas soropositivas, tem a PrEP e a PEP, profilaxias pré-exposição e pós-exposição ao vírus. Quem quer saber mais, vai lá, que está sendo falado lá. Mas existem essas possibilidades. Só que não vamos deixar de lado a camisinha. Por que não dá para deixar de lado a camisinha, gente? Porque não é só do HIV que ela protege, existem um monte de infecções sexualmente transmissíveis. Né? Por exemplo, sífilis, por exemplo, herpes genital, hepatite B, HPV. Né? Então, essa PrEP, PEP, né, ela protege do vírus HIV, mas não protege de outras infecções sexualmente transmissíveis. E estou falando infecção, e se usa hoje infecção, porque às vezes a pessoa também não apresenta sintomas, né, então ela não está com uma doença e mesmo assim ela é transmissora. Né? Então, quem se ama, vamos pensar em proteção? Uma outra coisa que eu queria estar falando com vocês, né? Essa outra ação que se tem hoje é um incentivo que as pessoas possam fazer o teste rápido. Gente, teste rápido, você vai em UBS, você vai em lugares de referência, de acompanhamento de HIV e de infecções sexualmente transmissíveis. Você faz isso gratuitamente. Você vai lá, você faz... Né? Você sabe se você não está portador ou se você é uma pessoa portadora. Se você for uma pessoa portadora, hoje em dia a indicação é que seja encaminhada imediatamente, né? Não porque tem urgência de morte, mas para prevenção, para que a pessoa mantenha suas células de defesa num lugar onde ela não vai desenvolver a AIDS, que é a síndrome. Então é uma forma de se proteger. É de extrema importância. Faça exame, dando positivo, vá fazer esse acompanhamento.
né, para que então você possa entrar naquele quadro de se tornar um soro positivo indetectável. Porque se você não tomar a medicação, você pode ser um soro positivo que vai se tornar sintomático para a AIDS, ou você pode ficar assintomático, não desenvolver doença e mesmo assim também está passando o vírus HIV. E o que vai proteger para que isso não seja repassado é exatamente você tomar o coquetel, isso para pessoa soropositiva, é tomar o coquetel e então que a sua carga viral não seja detectável na sua corrente sanguínea. Então veja a importância disso, de você tomar a medicação. A gente sabe que algumas pessoas, elas começam a tomar a medicação, né? Lá atrás isso era muito comum, tinha muita resistência, né? Tinha até um livro que a gente trabalhava muito em oficina, que está difícil de engolir, porque era muito difícil engolir mesmo essa medicação, porque hoje mudou, né? Mas antigamente eram 2 baques na vida da pessoa. A hora que ela recebia o diagnóstico e a hora que ela tinha que começar a tomar o remédio, né? Esse coquetel. Porque é o momento que ela não pode mais fugir que ela tem o HIV. Hoje em dia, né, quem toma e consegue tomar e não criar nenhum tipo de rejeição do organismo, né, porque tem que ter a dedicação, né, para você tomar na hora certa, você tem que cumprir os horários, você tem que fazer o acompanhamento médico para saber se essa medicação está sendo controlada, se vai precisar mudar a medicação. Existem hoje muitas medicações, então assim, é muito possível hoje, né, que a pessoa realmente esteja controlada com o seu diagnóstico de HIV positivo. Mas a gente, infelizmente, observa, né, eu peguei até aqui uns dados, então, só para a gente olhar, né, eu peguei uns dados aqui, né, e eu gostaria de ler para vocês esses dados. Em 2023, o Ministério da Saúde divulgou que cerca de 8% de 904 mil pessoas diagnosticadas com o vírus HIV, elas nem foram buscar tratamento, né? Então é um número alto. E além disso, 16% das pessoas que começaram o tratamento, elas pararam. Então, é um número alto de pessoas que acabam não se tratando. Então, outro dado importante, né, é que existem as pessoas então, que são soropositivas, as soronegativas, e existem as pessoas sorointerrogativas. Essas que fizeram o exame e não estão tomando medicação, seja por qual motivo que for, né, elas sabem que são soropositivas, né? Agora, tem as pessoas que não vão fazer o exame. Isso torna essas pessoas sorointerrogativas. Então, dá para imaginar quantas pessoas sorointerrogativas tem? Então, vale a pena realmente, né, que você comece a pensar mais em se cuidar. Se você está com alguma dificuldade para se cuidar, né, de entender isso, né, talvez valha a pena você avaliar, né, com você mesmo, né, ou então num processo terapêutico, ou conversar com pessoas que estejam atualizadas na área, para que você possa tentar entender o que te faz evitar de ir atrás da sua proteção. Eu queria ainda dizer uma coisa. Se você, por acaso, tiver um resultado positivo, né, olha, hoje em dia tem muita coisa para fazer, vamos trabalhar preconceitos, tirar estigmas, né, para que você não caia também naquela onda de que entendia que o HIV era a morte. É para viver. E viver com saúde, cuidar de você sempre, soro positivo, soro negativo ou com qualquer outra doença sexualmente transmissível. Muitas vezes a pessoa não vai fazer o teste porque tem vergonha. Eu fiz uma bobagem.
mas é mais bobagem ainda você não ir olhar. Eu não quero fazer terrorismo, tá? Porque sexo, para quem gosta, é muito bom, para quem gosta. Mas é muito bom, principalmente quando a gente também se ama, né? E vai ter essa atividade com todo o cuidado e respeito que cada um de nós merece. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar em se cuidar mais, já que estamos no dezembro vermelho? Se cuida. Beijo grande. Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Beijo.